Shalom, querido, shalom. Chegamos a mais uma viração de mês, né? Estamos caminhando para o final do ano, né? Embora esse ano que nós estamos agora, esse ano bíblico, ele tem um diferencial porque ele tem 13 meses. A gente vai falar sobre isso quando a gente estiver lá em Adar 2. Eu vou explicar um pouquinho para vocês acerca disso. E por ter 13 meses, ele traz algumas, às vezes, confusões de entendimento, né? Como, por exemplo, a gente ainda não entrou no inverno, né? Nós vamos entrar no inverno dia 21 de dezembro, embora em Israel já esteja frio, já tem alguns lugares que esteja nevando, mas a estação ainda não mudou. Nossa, quase que não sai, né? Justamente por causa dessa diferença que nós temos nesse ano, por ser um ano de 13 meses. Mas esse mês, né, o 10º mês, o mês de Tevet, ele começa com algo muito legal, que é a festa de Hanukkah, que levanta várias controvérsias, né? Celebrar ou não celebrar, porque ela não faz parte das festas do Senhor, né, que está lá em Levítico 23. Mas eu quero trazer o meu ponto de vista dentro disso, tá? É uma regra a celebração dessa festa? Não, não é uma regra, justamente porque ela não está dentro dos mandamentos. Mas ela traz as suas liberações, né? Eu costumo dizer isso, que as 7 festas do Senhor é uma convocação do céu para a terra. E Hanukkah e Purim é da terra para o céu. Elas não estão no contexto das 7 festas do Senhor, no entanto, elas se tornaram festas bíblicas, né? Hanukkah, a gente vê Jesus lá no livro de João, celebrando Hanukkah, e Purim tá lá no livro de Esther, né? A gente já tá chegando em Purim. E uma coisa que eu acho bem legal nessa festa, e eu vou começar falando um pouquinho da festa pra gente poder entrar no mês, porque esse mês eu vou começar meio que de trás pra frente falando acerca das liberações do mês. A festa de Hanukkah, ela tem algumas forças nela, né? Por exemplo, ela atua dentro de uma atmosfera de milagre. Então, a base principal da festa é o milagre, né? Diversas formas de milagre, porque a gente fala só do milagre da multiplicação, do óleo, da luz que ficou acesa por 8 dias, mas também houve o milagre de como que os macabeus venceram aquela revolta, né? Chamada Revolta dos Macabeus. Como que eles venceram aquela batalha, porque eles não eram líderes treinados para a guerra, eles não tinham armamento, eles não sabiam se posicionar, eles faziam parte da tribo de sacerdotes, né? Então eles não sabiam guerrear, e no entanto Deus liberou um milagre de vitória sobre eles. Então isso já é um ponto espetacular. Hanukkah também fala de uma perseverança de um povo que não se corrompeu com uma cultura, né? Antes eles decidiram andar nos princípios, na lei, nos fundamentos do Senhor, e dentro disso eles estavam dispostos a tudo. E talvez o ponto auge aí da festa é as luzes, né? A festa de Hanukkah também é conhecida como a festa das luzes, e essa luz, ela aponta para o próprio Cristo, que é a luz do mundo, mas também aponta para a igreja, que hoje também é a luz, né? Vós sois a luz do mundo, não pode se esconder uma candeia, né? Antes se coloca no velador para que todo que passe veja. Então, se aponta para algo que não pode ser obscuro, que não pode ser escondido, a luz. Mas quando a gente fala acerca de Hanukkah, queridos, a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, hoje eu podia ter trago minha menorá, minha Hanukkah. Hoje a gente fala... a gente usa Hanukkah dentro da festa de Menorá, dentro da festa de Hanukkah, porque é uma menorá de 9 braços, né? O braço principal e mais 8 braços laterais. A festa é 8 dias. Essa haste central, ela é a fornecedora de luz para os outros 8 dias. Mas nós precisamos entender algo. Quando aconteceu o milagre, a Hanukkah não existia. O que existia era a menorá, né? E a menorá era a menorá do templo, né? Enorme. Existe várias linhagens de entendimento. Algumas linhagens dizem que em cada lugar
era usado 250 ml de azeite, né? Dando 1 litro 750, né? ml. Outras linhagens diz que eram 2 litros. Eu acredito mais nessa de 2 litros pelo tamanho, né? Da menorá. A menorá era o tamanho de um homem, né? Então, eu acredito que tem mais sentido ser 2 litros, dando 14 litros de azeite. Hoje a gente acende a menorá usando velas, né? Velas, falei isso no e-book, toma cuidado com as velas, né? Cuidado com a fonte, né? Pode ter vela de consagração aí e ter alguns problemas. Então, se você for acender vela, confeccione, né, essa vela. Mas a gente usa outras coisas. Mas quando aconteceu a tomada de Jerusalém novamente e foram rededicar o templo, né? Porque o templo tinha sido profanado, eles estavam santificando o templo. Isso, a palavra Hanukkah significa isso, rededicação. Eles foram pegar o óleo e o óleo só dava para um dia. Não dava para os 7 dias, né? Porque o óleo era kosher, era um óleo preparado. Não era tão simples tirar, porque só podia tirar as primeiras gotas do azeite. Não podia ser todo o azeite. Quando o azeite começava a ficar amarelo, não servia mais, porque o óleo tinha que ser cristalino para não trazer fumaça. Tinha toda uma história por trás, né? Então, eles colocaram óleo e acenderam e foram tentar fabricar mais óleo, né? E esse óleo que dava para um dia só, possivelmente uma botija de 2 litros de óleo, ele durou milagrosamente 8 dias, né? Então, foi aceso um dia, ou um dia, não sei exatamente qual, eu acredito que é central, foi aceso um dia e esse óleo que era para um dia, ele ficou 8 dias. E através disso nasceu a Hanukkah. Mas ele foi aceso na menorá. E por que eu tô falando isso, queridos? Porque nós estamos entrando em Tevet. Eu falei que eu vou começar meio de trás para frente esse vídeo, né? Porque eu sempre começo falando do mês, depois eu vou para a tribo. E às vezes eu falo da insígnia, às vezes não. Mas nesse mês eu quero começar por aí. Porque a insígnia desse mês é a letra hebraica Ain. Ain significa olho ou ver. E quando nós falamos da luz, o que a luz faz em nós? Né? Uma das maiores função da luz é que a gente veja com mais clareza. E quando nós falamos da luz que está sobre a menorá, nós automaticamente ligamos aos 7 Espíritos de Deus, né? Que está lá em Isaías 11, que fala sobre o Espírito do Senhor, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e o temor do Senhor. Então, o que eu quero trazer com isso? Nós estamos entrando numa nova temporada, né? Dia 21 ou dia 22 de dezembro, a gente vira a estação. E daí, dentro do profético, nós falamos que é a estação das águias, né? A estação do inverno é a estação das águias. É a estação de ver. E a gente começa uma nova estação. No dia 21 a gente vai fazer o vídeo sobre a viração da estação. Mas a gente começa uma nova estação dentro do mês que libera o ver. Porém, queridos, a nossa visão, ela só pode ser apurada se ela estiver incendiada pelas 7 manifestações do Espírito de Deus. Quando eu estou vendo através desta luz, eu vou ver com clareza e eu vou ver segundo as visões do Senhor. Quando eu vejo através de mim, quando eu vejo através dos meus conceitos, da minha cultura, dos meus valores, daquilo que eu acho, ou das minhas feridas, dos meus traumas, eu não estou com a visão apurada do céu. E daí, vamos ler um texto aqui que é bem legal para isso? Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra aí Mateus, capítulo 6, acho que é 22, deixa eu ver aqui. Versículo 22, que diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo é luminoso.
Se os teus olhos forem bons, você realmente é luz, todo o teu corpo está resplandecendo. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo está em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, quão grande trevas são. Então, queridos, eu fico muito maravilhada como que tudo no tempo de Deus se encaixa e funciona como uma engrenagem perfeita. Porque dentro da estação do ver, nós começamos com a festa de Hanukkah, aonde as luzes são acesas, como um sinal profético. E eu tô falando da questão do ver, né? Eu até fiz um videozinho aí, não sei que dia, ou não sei também se eu falei aqui em casa, em um dos acendimentos da luz, mas a luz, ela tem várias utilidades. Foi o dia que eu falei sobre a força da luz. E a luz, ela acelera o movimento. Por que ela acelera o movimento? Eu quero que você pense aí, você num ambiente onde você não conhece. Porque dentro da sua casa, se estiver tudo escuro, você sabe mais ou menos onde estão os móveis e você consegue, né, tateando, você consegue se locomover. Mas num ambiente onde você não conhece, se tiver escuro, você vai andar muito devagar, porque você vai andar, a luz vai ser suas mãos, né? Você vai andar palpando. E provavelmente no outro dia você vai estar com alguns hematomas. Por quê? Porque vai bater a canela num lugar, vai bater o braço em outro, porque a luz, ela acelera o movimento. Por que ela acelera o movimento? Porque eu tenho clareza de caminho. Então eu sei exatamente onde andar. Então eu vou andar de uma forma mais rápida e eu também vou andar sem me ferir, sem me bater nas coisas. Mas a luz, ela também me mostra como que eu devo caminhar nisso. Nesse caminho, como que eu devo caminhar. Então, se eu começar esse mês, queridos, sem ter uma visão apurada, eu vou entrar numa estação, né, que hoje é dia 12, né, 12 no calendário gregoriano, no calendário hebraico, a gente está entrando no primeiro, né, do mês Tevet, mas hoje é dia 12 no calendário natural, e no dia 21 no calendário natural, a gente vai estar entrando numa nova estação. E eu não posso entrar num novo tempo sem ter visão. Por quê, queridos? O inverno fala do quê? Vamos lá. Eu tô colocando agora o natural, tá? A primavera fala desse florescer, desses perfumes, cores, cheiros, de um clima leve, né? O verão fala de calor, de estar em comunhão, de estar junto com as pessoas, né? De diversão. Eu tô colocando no natural. O outono já fala de um clima mais ameno, folhas caindo, um clima assim que já não tem tanta clareza do verão, né? O outono é como se fosse um entardecer. Ele já perdeu a força do meio-dia, daquele calor, né? E ele tá caminhando para a noite. E o inverno é um tempo escuro, né? Mesmo de dia, no inverno, nos lugares que tem inverno, não tem claridade como no verão. Porque é um tempo escuro, onde as nuvens tampam tudo, né? Então, a gente está entrando nesse tempo escuro, espiritualmente falando. E eu preciso ser aceso na minha visão. E ser aceso com o quê? Com as 7 manifestações do Espírito de Deus, para que eu possa, nesse novo tempo, enxergar com clareza. Não segundo a minha visão, mas segundo a visão do Eterno. Então aqui, queridos, fica a primeira dica. Porque nesse texto de Mateus que a gente leu, fala assim, olha, se os teus olhos forem maus. O que é um olhar mau, queridos? Se os seus olhos for malicioso, se os seus olhos forem arrogantes, presunçosos, cheio de si mesmo, você vai enxergar maldade aonde? Nos outros. Por quê? Porque nós enxergamos as pessoas pela lente que está em nós. E isso é muito importante a gente entender, queridos. Como é que eu enxergo meu irmão? Eu já contei testemunhos aqui acerca disso, né? Mas vou contar de novo. Uma vez eu fui acusada de adultério porque eu estava abraçando meu irmão. Porque meu irmão chegou numa lanchonete e me abraçou. E uma pessoa viu, e era pra ver mesmo, porque a gente não tava
em um lugar escondido, a gente estava público. Ele chegou por trás assim, me deu um abraço e deu um beijo no meu rosto. Pronto, queridos. Meu irmão é loiro, tem os olhos verdes. Então, automaticamente aquela pessoa viu malícia. Mas a malícia estava em mim? Não. A malícia estava no meu irmão? Também não, nós somos irmãos. A malícia estava nela. Naquela pessoa que propagou aquilo. Entende? Isso tem muitos anos, a Sara nem era nascida ainda. Então, tem uns 29 anos atrás. Mas eu já vi várias situações, queridos, acontecendo dessa forma. Por quê? Porque um olhar mau traz chamas estranhas para dentro da atmosfera do Senhor. E isso é muito sério. Então, nosso primeiro passo dentro desse mês é: Senhor, santifica os meus olhos. Senhor, assim como o Senhor fez em Hanukkah, faz um milagre nos meus olhos. Que haja uma chama queimando, que essa chama não seja só para trazer clareza, mas que seja chama, assim como foi com Isaías, uma chama de purificação, uma chama de santificação. Senhor, cura as mazelas da minha alma. Que eu não venha enxergar segundo os traumas, segundo as feridas, segundo os medos, segundo a insegurança, segundo a prepotência, segundo a arrogância que está no meu coração. Que eu venha enxergar segundo o Senhor, que eu venha enxergar segundo a palavra. E daí, queridos, segundo a palavra. Salmo 119, 118, vamos ler? Juntos, abra aí. Salmo 119, versículo 118. Peguei o texto errado. Te acalme aí, que eu vou passar o texto certo. Pronto, agora eu não lembro o texto. Que é no Salmo 119, né? Não lembro o versículo. Aguenta um pouquinho aí, deixa eu ver se eu acho ele aqui, queridos. Aguenta aí. Como eu não achei o que eu queria, a gente vai ler o 105, tá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha só, queridos. A palavra, ela é lâmpada para os meus pés. Então, ela me mostra o caminho. Se eu tiver, porque todos nós ainda estamos envoltos em vários tipos de maldade. Todos nós. Querido, se você não vê maldade em você, eu quero te dizer que você tem que ir para Apocalipse comprar o colírio do Senhor, para que você se veja. Se eu tô aqui na terra é porque ainda existem coisas, porque se eu já tivesse tudo certinho, eu já não estaria mais aqui. Nós precisamos, a Bíblia diz que a gente não deve pensar mais do que verdadeiramente nós somos, né? Então, hashtag fica a dica. O que é ser santo? Ser santo é alguém que está num processo não negociando com o pecado. Então, ser santo é ser separado. Ser separado do quê? Eu sou separada, queridos. Eu sou separada da prostituição, eu sou separada do roubo, eu sou separada do adultério, eu sou separada de um monte de coisa aí. Do paganismo, estou no processo de separação. Então, tem um monte de coisa aí. Então, isso é ser santo. Eu estou dentro de um processo. Isso é ser santo. Ser santo não é ausência de pecado. Esse ausência de pecado só cabe ao Senhor. Ele é santo porque ele não tem nada nele. Ok? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, olhe a maldade que ainda existe em você. Senhor, olha, eu tenho maus julgamentos, né? A gente vai falar sobre isso porque o mês de Dan, esse mês é o mês da tribo de Dan, que fala justamente sobre julgar. Eu ainda tenho dentro de mim malícias, que eu julgo, eu vejo maldade onde muitas vezes não existe.
Como que eu preciso ver isso, queridos? Se isso ainda está em mim, eu preciso ver isso à luz da Bíblia. Então eu preciso me encher da palavra a tal ponto que os meus olhos vejam através da palavra de Deus. Então eles não vão ver através dos meus sentimentos, das minhas vontades, dos meus desejos, da minha carnalidade, do meu pecado, dos meus traumas, dos meus medos. Eu vou ver através da Bíblia. Ainda que esses sentimentos errados dentro de mim tentem falar, eu vou silenciar eles pela palavra, porque a palavra é lâmpada que me mostra o caminho que eu devo andar. Ok? Então, não sei que horário você vai assistir o vídeo aí, mas de repente até momento de você pausar esse vídeo e ir para o Senhor, sabe? Orar, falar, Senhor, nós estamos no mês que está ligado ao ver. Nós estamos entrando na estação das águias, que as águias é aquelas que enxergam longe. Eu preciso ter minha visão apurada pelo Senhor. Eu preciso ter os meus olhos apurados pelo Senhor. Eu preciso que dentro de mim nasça novamente uma chama de amor pela tua palavra. Eu preciso ler, eu preciso te buscar. Eu preciso ter os olhos alinhados com os teus olhos. Eu não quero me perder, queridos. Essa estação do inverno que a gente vai começar é uma estação importantíssima. Por quê? Porque é ela que vai nos fazer vencer muitas guerras na primavera e ampliar territórios no verão. Então nós precisamos estar com a visão apurada. E eu tô falando muito disso porque não é uma visão apurada somente para o mês de Tevet. É uma visão apurada para a estação do inverno. Para que você não se perca, porque nós estamos saindo da atmosfera de morte e entrando na atmosfera do orgulho. Então o orgulho tem várias vertentes. Leia, procure aí, tem PDF, mas de preferência compre O Poder da Humildade. Eu sempre aconselho nessa estação lerem esse livro, para você entender as vertentes do orgulho e não cair nas ciladas do diabo, não cair nas ciladas do teu coração, nas ciladas da carne que ainda grita. Sabe? Tenha olhos do céu. Olhos. Tenha a visão apurada, que nesses dias, né, faltam poucos dias para encerrarmos Hanukkah, a gente encerra quinta, né? Faltam poucos dias para a gente encerrar Hanukkah. Que nesses dias o fogo do Senhor, do milagre do Senhor, venha queimar nos meus olhos e nos seus olhos. E que nós possamos ter uma visão apurada, para que a gente possa enxergar através da palavra, através da luz do Espírito, enxergar com temor, com sabedoria, com entendimento, com conhecimento, enxergar com as verdades da palavra, amém? Então que a sua visão nesse tempo seja ativada, liberada, seja santificada, para você caminhar segundo os preceitos do Eterno, amém? Bom, a gente está entrando no mês de Tevet, né? O 10º mês, e faltariam 2 meses para começar o ano, mas como nós estamos num ano de 13 meses, faltam apenas 3 meses para a gente encerrar esse ano e começarmos um novo tempo. Em Tevet, queridos, aconteceu algumas coisas que estão bem ligadas ao entendimento da tribo de Dan, tá? A gente já vai falar, eu acho que eu vou falar sobre a tribo de Dan primeiro. Quem era Dan, né? Dan, ele era um dos filhos de Jacó. O seu nome significa julgar. Vamos ler Gênesis 49:16? Se você não está lendo, anota aí, porque essas questões são importantes para você saber que isso é Bíblia, queridos. Gênesis 49:16, vamos lá. Dan julgará o seu povo. Isso aqui é a liberação de Jacó sobre a vida de Dan. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto às veredas, que morde os talões dos cavalos e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Dan julgará, queridos. Dan agirá com justiça. Olha só, vamos voltar à questão do olhar. Se eu não tiver os olhos apurados pelo Espírito, apurados, santificados pela palavra, o meu julgamento será injusto. Primeiro a gente precisa parar de com essa loucura aí de que a gente não pode julgar. Queridos, nós não podemos apontar, nós não podemos acusar,
Nós não podemos ser cruéis, trazer um julgamento baseado nas minhas convicções, né? Por exemplo, se eu vejo uma situação e eu penso algo sobre aquela situação, e aquilo que eu penso, eu emito decretos, eu estou julgando com injustiça. Por quê? Não tem nenhuma moeda aqui. Se eu der uma nota de R$100 para você aí, uma nota de R$200, uma nota valorosa, e você pegar essa nota feliz da vida, mas quando você virar do outro lado, você não vê o outro lado da nota, você só viu um lado da nota. O que você entende dessa nota? Ela tem valor? Ela tem peso? Ela serve para alguma coisa? Ela é verdadeira? Então, todo julgamento não pode ser baseado somente naquilo que eu penso. Por isso que a Bíblia fala muitas coisas sobre ter testemunhas, sobre os anciões. Por que fala sobre o ancião para trazer esse tipo de julgamento? Porque o ancião é maduro. Ele consegue analisar várias circunstâncias. O jovem não, ele vai, o menino na fé, ou o menino espiritual, ele vai baseado nas suas emoções. Não, eu pensei, eu senti, então é. Não é, queridos. Eu posso estar julgando de uma forma errada. Eu vi um vídeo ontem que eu achei bem interessante e bem doído, né? Uma esposa, ela entrou em trabalho de parto e ela ligou pro marido, né? Vai pro hospital, o pai já tá me levando pro hospital porque eu entrei em trabalho de parto, o neném vai nascer. E ela já tinha tido outro filho e o marido não pôde estar presente. Então ela queria muito, ia ser um parto normal, ela queria muito o marido presente com ela. Eles tinham feito todos os treinamentos e tal para ele estar presente na sala de parto. E as dores foi acontecendo, ela no hospital, as dores aumentando, e ela ligava para ele não atendia, ela ficou bem chateada. E daí as dores aumentou ao ponto dela até esquecer do marido, né? O pai teve que entrar para ela não entrar sozinha, o pai dela entrou com ela teve o parto. E ela, em momentos, ela pensava, né, de novo eu tô aqui sozinha. Mas quando terminou o parto, já tinha passado um tempo, ela começou a ficar preocupada. E dali um pouco chegou a mãe dele chorando, porque enquanto ele estava indo para o hospital, ele havia sofrido um acidente e havia morrido. Então, olha só, ela julgou o marido, sem conhecer o motivo dele não estar presente. Então, quantas vezes nós não fazemos isso, queridos? Quantas vezes nós não nos entristecemos, não ficamos irados com a situação, não julgamos pessoas, não colocamos títulos sobre pessoas. Eu tô falando de de julgamento. Por causa da nossa visão ou por causa do nosso sentimento. Quantas mulheres não colocam um casamento a perder? Porque um dia elas foram traídas e daí o marido atrasa, e daí acontece alguma coisa, ou alguém liga e ela surta. Por que ela surta? Porque ela foi traída, então ela já tá julgando que aquilo ali é adultério de novo, é traição de novo. E assim eu poderia colocar um monte de situação. Então, eu tenho que analisar a situação, eu tenho que aquietar minha alma e saber o que está acontecendo. Eu tenho que ouvir a voz do outro, mas o outro pode estar mentindo. É verdade, pode mesmo. Mas daí eu tenho que aquietar minha alma e ouvir o Senhor. O que o Senhor está dizendo acerca disso? Queridos, a Bíblia diz que nenhuma mentira fica encoberta debaixo da terra. Então, o Senhor vai trazer luz. O Senhor vai trazer visão clara. Então, eu tenho que ser maduro para julgar as situações com maturidade. Eu tenho que ser maduro para julgar não segundo os meus sentimentos, não segundo as minhas emoções. O que eu vou julgar? Eu posso, por exemplo, julgar uma palavra. Não, essa palavra não é de Deus, ela não tem respaldo bíblico. Eu posso julgar uma profecia. Não, essa profecia não está embasada na palavra, isso aqui é um engano. Mas para isso, queridos, eu tenho que conhecer a palavra. Para isso eu preciso saber que território, para isso eu estou andando, para isso eu tenho que ter a luz da palavra iluminando o meu caminhar, para daí eu saber. Porque senão eu não vou saber, senão facilmente eu serei enganado. Então, agora, né, a gente está entrando nesse tempo de julgamento. E daí, eu quero te dizer que o mesmo Deus que julga as nossas causas, ele julga a causa dos nossos irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós oramos, Senhor, julga as minhas causas. Mas a gente se esquece que a gente também a gente cometeu danos também.
E daí talvez a outra pessoa esteja também orando, Senhor, julga as minhas causas. E o problema da causa da outra pessoa sou eu. Então, queridos, nós precisamos estar muito atentos. Agora é um tempo de julgamento. Então, é um tempo onde vai aparecer muitas coisas. E eu preciso ter sabedoria. E eu preciso cuidar aonde eu estou entrando. É um tempo onde eu preciso... Aqui, nesse texto que a gente leu aqui de Gênesis 49, fala que Dan será como uma serpente. Não está falando que Dan é venenoso nem nada disso. Mas está falando acerca de vigilância. Olha só, é uma serpente junto ao caminho. Ele está analisando o que está no caminho. E se aparecer inimigos, ele vai dar o bote. Para quê? Para que os inimigos caiam. Mas é os inimigos, queridos. Não é a pessoa. Não, entende? São guerras espirituais. Então eu preciso ter vigilância. Eu preciso estar ligado. Queridos, eu acredito, né? Eu nunca estudei sobre cobras, sobre víboras, sobre serpentes. Mas eu acredito que elas durmam. Mas você já viu uma cobra dormindo? Queridos, eu já vi cobra. Não se esqueça que eu moro em Rondônia. Eu já vi cobras. Mas eu nunca vi uma cobra dormindo. E eu lembro, quando nós mudamos aqui pra Rondônia, a gente foi morar num sítio. E meu irmão tava assim, começando a limpar o sítio, construir casa, sabe? E na entrada desse sítio tinha 5 ou 6 pés de manga. E tinha muita folha caída, de muitas estações. Mas assim, queridos, quando eu falo muita, é alto assim, sabe? De folhas empilhadas que foram caindo. Porque meu irmão veio primeiro e a gente veio depois e ele não dava conta, né? Ele tava limpando onde ia construir a casa e um monte de coisa aí. E daí minha mãe foi limpar, né? Porque eu era criança e minha mãe foi limpar pra eu poder brincar debaixo do pé de manga, pra fazer balanço, pra limpar mesmo, né? Pra estar tudo limpo. E debaixo dessas folhas tinham muita cobra. Minha mãe fala assim, tinha ninho de cobra. Eu não sei se cobra faz ninho não, mas eu acho que faz porque bota ovo, né? Tinha ninho de cobra. Então, conforme ela ia rastelar aquelas folhas, as cobras entravam por dentro da calça dela. Cobra filhote, sabe? O que eu quero dizer com isso? Que talvez essas cobras até estivessem dormindo. Mas no barulho, no movimento, elas estavam prontas. Elas estavam vigilantes, elas estavam ligadas. E esse é um tempo de nós estarmos ligados, queridos. Volto a dizer, nós estamos entrando na estação do inverno. Tem bênção na estação do inverno, a gente vai falar sobre isso. Eu não quero ser aqui a portadora só dos problemas, mas eu trago, queridos, eu faço questão de trazer os problemas. Por quê? Para que você entre em vigilância. Sabe, eu já falei isso em vários vídeos. Eu vejo como a virada de cada mês não é só para liberar a bênção, é para mostrar o que pode acontecer no decorrer do tempo e a gente já tá ligado. Opa, eu não vou cair nessa cilada aqui não, porque eu já ouvi isso aqui. Entende? Eu sei que vai acontecer, então eu tô ligado nisso aqui. Eu vou encerrar esse mês vitorioso. Então, esteja ligado. Mas também tem a questão do ver bom. E do bom julgamento. E que você seja essa pessoa de olhos bons, que traz julgamentos bons. E que no meio de julgamentos você seja a voz pacificadora. E não a voz de acusação. Sabe? Queridos, como que nós sabemos que nós somos luz? De acordo com aquilo que nós estamos emitindo. Aquilo que eu emito mostra aquilo que está dentro de mim. Simples assim. Não adianta falar assim, isso aqui eu caí. Não, eu não caí, isso está dentro de mim. Eu preciso arrancar isso de dentro de mim. Já falei isso várias vezes. Então, se eu ver alguém julgando algo, qual o meu papel? Não é tomar partido. O meu papel naquele ambiente é ser pacificador à luz da palavra. Não à luz da teoria humana, não à luz da psicologia. Não estou falando mal da psicologia, em nome de Jesus, entenda isso. Não à luz do coach, também não estou falando mal do coach. Eu estou falando que tudo em nós tem que ser à luz da palavra. Então eu preciso trazer a paz, ser o agente pacificador em meio às circunstâncias, através da palavra de Deus. Todo o restante são recursos que o Senhor nos dá, né? E nos permite usar. Mas o nosso fundamento é um só. É a palavra de Deus.
Então Dan vem com essa questão de julgar. E eu falei sobre isso por quê? Porque em Tevet, queridos, acontece várias situações e eu quero trazer algumas para vocês que aconteceram na Bíblia, para a gente entender que realmente houve um julgamento nesse período. E esse julgamento nem sempre é ruim, ok? O julgamento pode ser ruim se as minhas obras foram más. Se nos autos, a meu respeito, for constado coisas ruins. Agora, se as memórias que são levantadas a meu respeito são coisas boas, eu não vou passar por um julgamento ruim. Eu vou pelo contrário. Eu vou receber liberação, eu vou receber escape, eu vou receber um monte de coisa boa. Tá tudo dando ruim, mas o Senhor me dará escape. Lembra que eu já falei com vocês acerca da pandemia? A pandemia foi ruim para um monte de gente. Para mim foi excelente. Eu não estou dizendo da morte de pessoas, porque eu perdi pessoas que eu amava. Eu estou dizendo como ministério, como pessoa. Eu cresci muito no decorrer da pandemia. Ok? Então é disso que eu estou falando. Talvez para sua família, para o seu vizinho, para o seu irmão, vai dar ruim alguma coisa. Mas se acerca da sua pessoa tem coisas boas, para você o Senhor vai liberar o escape. Ok? Então vamos lá. Foi nesse período, lá em 2 Reis 25:1, que Nabucodonosor sitiou Jerusalém. Queridos, eu quero que você preste atenção muito nessas coisas que nós falamos, porque a Bíblia fala assim, que não tem nada novo debaixo do céu. Tudo que se fez, faz de novo. Então, os tempos são marcações. Ok? E nessas marcações tem estratégias que o inimigo usa dentro do tempo. Então, foi nesse período que Jerusalém foi cercada, foi sitiada por Nabucodonosor. Então, isso aponta que pode ser que aconteça que nós, tanto como igreja, como pessoa, nós possamos ser cercados por algum nível de ataque, ok? E daí eu volto a dizer, o que vai definir? O Senhor julga as nossas causas. Se, nos autos a meu respeito, consta na balança de Deus, né? Na balança de Deus, o lado ruim tá mais pesado, então eu vou passar por correção, eu vou passar por alinhamento, e tudo isso é o amor de Deus me colocando no prumo, ok? Mas se o lado bom estiver mais elevado, então o Senhor vai trazer escape daquela situação. E essa situação não virá sobre mim para me destruir. Muito pelo contrário, ela pode ainda me lançar cada vez mais, tá? Então, nesse mês também, em Ezequiel 33:21, fala que foi nesse período que Ezequiel recebeu a notícia da destruição da cidade. Então, foi nesse tempo que houve destruição. Volto a dizer, dentro de um julgamento, ainda que as trevas tramem contra as nossas vidas, se as minhas obras de justiça têm sido grandes diante do Senhor, e quando eu digo grandes, não é somente quantitativo, mas é qualitativo também, né? Se eu tenho um percurso de obras de justiça com verdade, então o Senhor vai me livrar disso e eu não vou ser destruído, tá? Mas também nesse tempo foi o período de Hanukkah. Então foi o período que Jerusalém foi retomada para o Senhor. Olha que tremendo, queridos. Então existe uma forma, eu posso vencer as guerras, né? E é muito tremendo que existem algumas histórias, né, sobre os macabeus. E dentro dessas histórias, existem alguns relatos que eles foram para a guerra com aquilo que eles tinham. Usaram panelas, pedaços de pau. Queridos, você imagina usar isso contra soldados e vencer? Então o Senhor trouxe escape. Por quê? Porque aquelas pessoas não negociaram a sua fé, não negociaram os valores, não entraram na cultura do mundo, permaneceram na cultura do reino do Senhor. O Senhor trouxe escape. Então é a justiça. Amém? Então é um tempo de derramamento de justiça da parte do Senhor. Então, Jerusalém foi tomada, mas nesse período Jerusalém foi reconquistada. E o templo que havia sido profanado, foi retomado e santificado para o Senhor. Foi nesse tempo também, deixa eu achar aqui. Poxa, perdi. Tá, mas foi nesse tempo também que Esther foi levantada como rainha.
o Senhor já dando um livramento lá na frente de uma obra que iria ser estabelecida, uma obra maligna que iria ser estabelecida. Então o Senhor já estava preparando o caminho da vitória. Então, queridos, esse mês é um mês tremendo. É um mês onde o Senhor vem e apesar do julgamento, e daí eu coloquei duas situações de julgamento, eu coloquei o julgamento do Senhor e coloquei a nossa forma de julgar também, e daí vou aproveitar essa deixa aqui. A Bíblia diz que tudo que a gente planta, a gente colhe. Se a minha plantação tem sido de julgamento ruim sobre pessoas, é um tempo de julgamento. Aguarde a colheita, queridos. E eu falo isso, e eu não quero falar isso para você ter medo. Vou falar de novo, né? São coisas que eu bato bastante nessa tecla. Se der ruim aí em alguma coisa, no seu pessoal, na sua vida, não se desespere, não se descabele. Muito pelo contrário, se posicione e fala: Senhor, olha, isso aqui ainda tem esses problemas aqui para ser resolvido, mas eu quero resolver. Eu quero arrancar essa plantação ruim. Eu quero trazer novas coisas no Senhor, para que no próximo ciclo, para que no próximo tempo de justiça da parte do Senhor, eu colha coisas boas. Eu seja julgado e aprovado por Ti. Tudo na nossa vida é uma oportunidade, queridos. Depende muito da forma como eu olho o problema. Então não olhe o problema como algo destrutivo. Olhe o problema como uma oportunidade de transformação e de mudança. Amém? Então, que o Senhor, assim, de uma forma muito tremenda, venha sobre você, sabe? Liberando aquilo que é necessário. Venha sobre você, dentro dessa questão da insígnia, da tribo, né? Do mês, até mês da festa Hanukkah. Deixa eu colocar o shofar aqui, queridos, para nós. Que o Senhor venha sobre você e sobre sua casa, alinhando todas as coisas, sabe? Que o Senhor venha dentro dessa atmosfera de justiça. Se você está sofrendo injustiças, que os altos do Senhor a seu respeito sejam abertos e que a justiça do Senhor se manifeste agora nesse tempo sobre você e sobre a sua casa. Se você foi roubado, defraudado, que você seja restituído nesse tempo em nome de Jesus. Mas eu quero declarar nesse dia, nessa viração de mês, nesse tempo profético da parte do Senhor, dentro desse ambiente de Hanukkah, que os seus olhos sejam incendiados, que os seus olhos sejam purificados, que os seus olhos recebam a santidade da parte do Senhor. Que as raízes do coração de malícia, de orfandade, de medo, de insegurança, de traumas, de arrogância, de pecados, que essas raízes sejam arrancadas. E que a lente que faz com que você veja as situações seja a lente da palavra de Deus e que nesta palavra você ande, porque ela é lâmpada para os nossos pés. Em nome de Jesus, que seja ativado a visão de águia para essa estação que nós vamos entrar, para que você veja as circunstâncias do alto, que você não veja mais no parâmetro terra, mas que como águia, você consiga ver as situações assim como o Senhor vê, você consiga enxergar do alto. Que nesse tempo, nessa oração, você que está aí com as suas ofertas, com a primícia do seu mês, ainda que você vai entregar em outro dia que você for no culto, mas eu já quero abençoar, declarando que essas ofertas são memórias diante do Senhor. Declarando que essas ofertas liberam a bênção do Pai, abrem portas celestiais sobre a sua vida. E que nesse período você receba, nesse mês, tudo aquilo que é necessário para você avançar nesse mês. Todas as armas, todas as ferramentas, toda a sabedoria, todo o conhecimento, todos os instrumentos, discernimento seja liberado sobre você. E que você possa caminhar, avançando no reino de Deus e em todas as coisas que são concernentes à sua vida. Em nome de Jesus, eu te abençoo para esse novo mês. Eu te abençoo para viver um tempo extraordinário. Eu te abençoo para viver um tempo de santidade, sendo pacificadora, um edificador do reino de Deus, para ser excepcional em tudo aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão.
Que você flua, avance, conquiste em nome de Jesus. E que haja justiça no seu coração. Que a justiça que sair da sua boca, que os julgamentos que saírem da sua boca, que foram vistos pelos seus olhos, seja algo de justiça de dentro do seu coração. Que você e eu possamos ser como Jesus, que é justo em todas as coisas. Eu te abençoo, que as suas ofertas subam diante do Senhor ao som do chofar e liberem sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre o seu chamado, a bênção do Senhor. Que você viva um tempo espetacular e que você seja blindado. Que você seja blindada contra todo ataque, escondido. Eu declaro que você é levado no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, de tal forma que o inimigo não te encontre. Que você seja levado nesse nível de guarda do Senhor, em nome de Jesus. E que dentro do Senhor você prospere em todas as coisas. Eu abençoo o seu mês, que está iniciando agora, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe poderosamente, queridos, que a sua casa seja visitada. Que o seu ministério seja visitado, que a igreja que você congrega ou que você pastoreia seja visitada. E que vocês entrem num tempo poderoso de avanço, em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.